A paz do Senhor, louvado seja o nome de Deus. Estamos iniciando mais uma live, né, para a honra e glória de Deus. Nós estamos fazendo, o estudo bíblico de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 2. Hoje nós vamos estar estudando juntos a palavra de Deus. Vou dar alguns minutos, para a gente se organizar aí, para você poder estar compartilhando, para você entrar nessa live, para você compartilhar com os grupos de oração, para você poder compartilhar aí com os seus irmãos, obreiros ou não da casa do Senhor, com a sua família, com os seus amigos, para que todos possamos hoje estudar juntos a palavra do Senhor. Hoje foi bastante corrido, mas nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Você que está chegando aí agora, está conhecendo a Escola Bíblica Casa de Zadok, nós somos uma escola bíblica onde nós estudamos a Bíblia juntos. Então nosso objetivo é que você consiga aprender, e desenvolver o hábito de ler a palavra de Deus, o hábito de conhecer como examinar as escrituras, como você faz um estudo, qual é o sentido de cada livro, como se estuda, o que está dizendo o texto, e que você possa estar aprendendo mais da palavra de Deus. Mediante isso, a Escola Bíblica, nós estamos em todas as redes sociais aí, as mais conhecidas, mas particularmente, lá no YouTube, nós temos bastante vídeo de estudos, de passagens bíblicas, de seminário. Nós temos seminários, temos falando sobre a Reforma Protestante, temos falando sobre as mulheres de Deus, que ministram a palavra. Nós estamos falando sobre várias passagens bíblicas. São mais de 300 vídeos, entre vídeos e shorts, que são aqueles curtinhos, para a gente estar aí aprendendo mais do Senhor. E temos lá no YouTube todo o livro de Provérbios. Nós começamos com o livro de Provérbios, fizemos do 1 até o 31, o nosso planejamento era fazer janeiro da sabedoria, mas aí Deus nos deu a oportunidade de continuar, de estender esse projeto para vocês, e aí nós trouxemos a ideia do Clube do Livro, O que seria essa ideia? O Clube do Livro, mais voltado para a parte bíblica, Então você que tem dificuldade de controlar, cada livro que você está lendo, de colocar observações, de fazer anotações. Então lá no YouTube, também nas redes sociais, a gente colocou um link onde você consegue baixar o PDF, imprimir em papel adesivo. Eu coloquei o vídeo de como que é fácil, você compra um caderno pequeno, mesmo brochura, e você consegue adesivar, encadernar esse caderninho. Ele tem contracapa também aqui, ó, que é uma estante, e tem a estante em desenho. Pra que é essa estante? Você vai pintar os livros da Bíblia que você já leu, até você completar a estante toda, tá? Então, é algo bem didático, para os tempos hoje. Ele também te ajuda a controlar, melhor o que você já leu, o que você não leu. E aí eu peguei um envelope mesmo, irmãos? Colei ele, assim em pé, e cortei aqui para fazer como se fosse uma sacolinha, Então, aqui dentro eu tenho as cartinhas, que são adesivas, também impressa em papel adesivo, para você colar sobre todos os livros da Bíblia. Então, por exemplo, vocês que fizeram junto com a gente o livro de Provérbios, Então aqui é que eu deixei uma folha branca para mim desenhar, pintar uma coisa bem bonitinha, Aqui é a figurinha de Provérbios. E aí eu anotei aqui a data que a gente estudou Provérbios e quero fazer uma observação aqui. Como nós estamos em Eclesiastes, aí eu colei a figurinha de Eclesiastes e aqui vai vir as observações. Então nós vamos fazer isso com todos os livros da Bíblia. Então quando chegar aqui no final, vai ter todos os 66 livros da Bíblia. Então eu e você conseguimos ver, a nossa evolução, conseguimos ver até onde a gente leu o livro da Bíblia, o que está faltando. Então que isso possa agregar os seus estudos. Para aquelas pessoas que têm dificuldade, com a tecnologia, e também para você que quer ser incentivado a não parar de ler a Bíblia,
né? Nós fizemos um grupo de WhatsApp, que é o grupo do Clube do Livro, onde esse grupo é fechado, então não vai ficar um monte de gente mandando mensagem para todo lado, esse grupo ele é fechado. E eu e a pastora Nayara vamos mandar os vídeos, né? Se você porventura perdeu alguma live, você consegue ver o vídeo do YouTube, você consegue clicar direto para aquele vídeo assistir, você consegue rever. Lá também nós queremos mandar estudos em PDF para vocês conseguirem baixar o estudo, onde você consegue ler sobre Eclesiastes, você consegue ler sobre os capítulos que estão sendo explicados, porque 1 hora, 2 horas aqui com vocês na live não é suficiente para a gente explicar a profundidade do estudo bíblico, né? Às vezes o contexto, o histórico, né? As informações mais detalhadas. Então você que é líder de jovens, você que é obreiro da casa do Senhor, você que tem algum departamento, ou até mesmo você que quer crescer nesse conhecimento por si mesmo, você vai ter esse material para imprimir, para copiar, para abrir no seu celular para ler, para você poder estudar a Bíblia ao profundo, tá bom? Eu vou convidar aqui a pastora Nayara para estar junto conosco participando da live. Deixa eu achar ela aqui. Hoje eu não vou conseguir acompanhar todos os comentários, mas depois que termina a live eu vejo tudo, tá, irmãos? Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor, tô te ouvindo. Tá consertado aqui. Isso. Paz do Senhor para todo mundo. Boa noite. Para quem vai estar nos acompanhando na live. Você que vai nos acompanhar pelo YouTube, né? Que o Senhor possa te abençoar. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estou terminando aqui de colocar aqui nos comentários o número do nosso WhatsApp. Você pode nos adicionar, tá? E aí a gente vai estar aí te direcionando para o Clube do Livro. E se você tiver também aí uma dúvida, alguma coisa não quiser colocar aqui no comentário, você pode estar aí no nosso WhatsApp. Amém? A questão do WhatsApp, irmãos, eu deixo bem claro para vocês, tá? Vocês podem ficar tranquilos em chamar a gente no WhatsApp, em tirar alguma dúvida, em perguntar alguma coisa. É a Bárbara que está lá respondendo, é a pastora Nayara que vai estar respondendo, porque nós pensamos e até tentamos ano passado fazer um WhatsApp específico para a casa de Zadok. Só que a gente sentiu a resistência das pessoas em falar com o WhatsApp específico da casa de Zadok, né? As pessoas, elas têm, às vezes são assuntos pessoais, dificuldades no casamento, na vida, no ministério. Então, elas precisam, né? Nós precisamos desse acolhimento pessoal. Se for algo que eu ou a pastora Nayara não consegue responder, ou você está com vergonha de falar, nós temos também o pastor Reginaldo, nós temos outras pessoas aqui, homens, que conseguem tirar a sua dúvida e conseguem também estar orando por você, tá bom? Então, por que eu deixo isso bem claro? Porque nós, né, somos mulheres, às vezes tem um assunto que você não quer ou não pode estar conversando conosco, um assunto muito pessoal. Existem homens também que, dentro da escola bíblica Casa de Zadok, faz esse suporte, né, esse ensino, né, da palavra, da oração, né, por mais que nós não sejamos uma igreja, nós temos o desenvolvimento como escola bíblica de orar pelas pessoas, de interceder, de apoiar, de ensinar a palavra de Deus, tá? Nós temos a visão de que o reino de Deus, ele é um só. Nós não vamos trazer ninguém para outra igreja. Nós queremos trazer você para Jesus. Nós queremos que a tristeza que está no seu coração saia, a doença que está na sua vida saia. Se o seu casamento está com dificuldade, nós oramos para que Deus consiga restituir a sua aliança. Então, que tudo seja para a honra e glória de Deus, tá bom? Então, corrigir que eu coloquei no comentário o número do meu celular errado. Isso é porque é meu, hein, irmão? Ai, ai. Pronto, corrigido. O número da pastora Bárbara estão aí nos comentários para você nos adicionar, tá? É sempre nós que estamos aqui, mas a casa de Zadok não se resume a nós duas, tá, irmão? Nós somos um grupo, né, de obreiros, tem pastoras, tem pastores, tem missionários, né? São pessoas que estão aí conosco, que cada um tem a sua parte, né? Nós estamos aqui na ministração dos estudos aqui, mas não é somente nós duas. Tá? Nós temos pessoas que oram, pessoas que auxiliam nas pesquisas, né? Os estudos, sim, eu e a Bárbara, quando nós ministramos os estudos, somos nós que fazemos os estudos que estamos aqui. Mas a pesquisa, né, ali nós fazemos em grupo,
né, nós pesquisamos, né, nós oramos, porque nós cremos que todo estudo, a base de todo estudo começa de uma vida de oração, né, porque nós cremos na inspiração do Espírito Santo. Sem ele não existe estudo, não existe ensino, não existe nada. E aí ia ser só conhecimento humano. E se for para vir falar de conhecimento humano, os que já tem aí são suficientes. É por isso que nós sempre gostamos de deixar muito bem claro, nós não somos uma igreja, nós não somos um curso teológico, tá? Porque se fôssemos um curso teológico, nós teríamos alguns tipos de restrições. E na escola bíblica não existe restrição. Então, nós, nos nossos cursos, que são gratuitos, né, tanto os cursos como os materiais, não existe um pré-requisito para você fazer um estudo. Ou seja, você não tem que saber ler, escrever, tem que ter ensino médio completo. Não. Basta você ter a vontade de aprender. Você tem o chamado para aprender. Então, mesmo os cursos para obreiros, se tiver algum obreiro que tem alguma dificuldade de leitura, alguma coisa, ele pode sim fazer o curso, porque as nossas ferramentas, é por isso que nós fazemos as lives. Porque a live, ela ajuda as pessoas, né, que muitas das vezes tem alguma dificuldade de leitura, aos novos convertidos que estão iniciando a caminhada agora, né, muitas das vezes ele não tem ali a prática da leitura bíblica, né, está começando, e às vezes você também já está há muito tempo, né, na igreja e tudo, e não pegou esse hábito de estudar a palavra. Às vezes a gente pega o hábito de ler, né, ali lê, eu li, está suficiente, está bom. Não, nós estudamos, nós trazemos você para estudar junto conosco, porque nós não somos as donas da verdade, nós não somos a escola que é o dono da verdade, não. Nós pregamos sobre a verdade é a palavra do Senhor acerca de Cristo. Então, nós convidamos você a estar juntamente conosco para aprender. Então, eu convido você a compartilhar, a participar conosco dos grupos, a você convidar as pessoas a participarem, a de você conhecer os nossos outros canais lá no YouTube, né? Você que está nos acompanhando agora, no mês de janeiro nós fizemos, né, o livro de Provérbios, está lá no YouTube, lá tem outros cursos, tem estudos, então você pode nos acompanhar. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, ou você pode entrar no nosso WhatsApp, tá bom? Pode falar, olha, eu sou líder, eu quero ministrar um estudo para o meu grupo sobre tal, eu sou um líder de célula, quero fazer um devocional com a minha família, né? Aqui nós incentivamos isso, né? Você fazer um grupo de estudo com a sua casa, com a sua família, chamar seu esposo, sua esposa, seus filhos, né? Se reunirem para estudar a Bíblia e falar, olha, eu não sei por onde é que eu começo, como eu começo, então nós estamos aqui para te ajudar. E lembrando que tudo isso, irmão, nós fazemos gratuitamente, tá? Nós não cobramos nada. Nós fazemos, se precisar, nós fazemos o estudo para você, a apostila para você, e tudo feito com oração, tá, irmão? Nós oramos, pedimos o direcionamento do Senhor para a gente poder estar oferecendo de melhor um alimento saudável para que você possa dar para sua família, para você mesmo. Às vezes você quer fazer um estudo particular sobre um assunto que você tem dificuldade, um assunto que você gostaria de saber, a base bíblica. Então é bom nós frisarmos isso. Nós não colocamos a nossa opinião, achismo, a placa da minha igreja ensina assim. Não, nós colocamos o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz, não o que nós achamos. Porque achismo por achismo, todo mundo tem uma opinião. Então nós falamos o que a Bíblia diz. Então vamos lá, hoje nós vamos iniciar Eclesiastes capítulo 2, né? Antes de qualquer estudo, você que já nos acompanha, você sabe, separa o seu caderno, né? Separa a sua caneta, para você poder estar anotando o que você acha de mais importante do estudo. Se você ficou com alguma dúvida, você também anota, manda para a gente pelo WhatsApp, para a gente poder estar tirando essa dúvida, ou na próxima live, ou até mesmo ali no Clube do Livro, a gente responde vocês, ou até mesmo no privado, tá bom? Mas é importante você não ficar com dúvida e você não ter vergonha de aprender, tá? Antes de qualquer estudo bíblico, você vai orar, porque esse livro, ele é o livro mais vendido do mundo, né? Ele é só um livro na mão daquelas pessoas que leem por lei. Então, às vezes, você sabe de Gênesis, Apocalipse, você tem decorado todos os capítulos, os versículos, mas isso não tem vida no seu coração. Isso não é eficaz na sua vida. Então, para que tenha vida e para que seja eficaz, nós oramos e pedimos discernimento e direcionamento do Espírito Santo. É somente Deus, é somente o Espírito Santo que pode se revelar para mim, para você, e fazer com que isso seja uma palavra viva, que cura, que liberta, que transforma e que muda a nossa vida, tá bom? Então,
Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas. Estamos aqui mais uma vez, Pai, para glorificar o seu nome. Senhor, nós nada podemos se não houver a tua presença. Por isso, Espírito Santo, nós te convidamos que o Senhor se faça presente neste lugar. Pai, em qualquer lugar do mundo aonde este vídeo chegar, Pai. A pessoa que está do outro lado, que o Senhor direcionou para estar ouvindo e vendo este vídeo, Pai. Que ele também possa sentir a tua presença. Que ele também possa ter um sinal de que o Senhor está presente, Pai. Para que o Senhor possa trabalhar na mente, no coração. Para que enquanto nós estivermos ministrando a tua palavra, Pai, que o Senhor possa libertar, curar, transformar e fazer, Pai, aquilo que o Senhor, por graça e por misericórdia, quiser fazer. Pai, repreende pelo poder do sangue de Jesus toda distração, todo medo, toda raiva, tudo aquilo que vem porventura para impedir que essa pessoa ouça a tua voz. Pai, abre os olhos, abre os ouvidos, mas principalmente, Pai, que o Senhor possa entrar no coração desta pessoa, que ela não saia deste lugar da mesma maneira com a qual ela entrou nesta live. Ela possa ser transformada pela tua palavra, Pai. E desde já, eu te louvo, eu te engrandeço e eu te agradeço, Pai. Porque eu creio, Pai, que o Senhor já tem preparado boas obras e milagres para acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Nós cremos, né, que o Espírito Santo, ele trabalha na minha vida e na sua vida, tá, irmãos? Eu vou estar acompanhando vocês com a Bíblia, na linguagem da tradução de hoje. No capítulo 2, ele diz assim, vou ler aí do 2 até o 5, mais ou menos, que são 26 versículos, né? Nós já falamos um pouquinho a introdução ontem do livro de Eclesiastes, né? Muitos estudiosos acreditam que o livro de Eclesiastes é escrito pelo rei Salomão, né, filho de Davi. Ele recebe o trono, né, do pai, e ele, na caminhada, no início da caminhada dele, ele tem a oportunidade de pedir algo para Deus, e ele pede sabedoria, né? Ele é agraciado por ter um reinado sem guerras, por ter muito ouro, por ter essa oportunidade de construir o templo da casa do Senhor. E aí ele escreve primeiramente Provérbios, nós estudamos. Se você tiver disponibilidade lá no YouTube, você vai ter os 31 capítulos do livro de Provérbios, explicado capítulo por capítulo. E aí, quando ele fica mais velho, já na sua velhice, nós acreditamos, pela descrição do início aí do capítulo 1, onde ele fala, né, versículo 1, são estas as palavras do sábio, né, ou do pregador, que ele se intitula, que era filho de Davi e rei de Jerusalém. E aí ele vai escrever aí Eclesiastes. Ele começa, né, já dizendo que tudo é uma ilusão. Ele começa com o capítulo 1, também foi estudado ontem, está lá se você ainda não viu, e ele chega aqui no capítulo 2, dando uma continuidade do que ele já está falando. Então ele vai dizer assim: então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, né, já que ele tinha toda essa oportunidade. Ele não tinha guerra, ele tinha ouro, ele tinha tudo quanto o homem deseja, e aí ele começa a descrever que ele por si, porque ele vai dizer eu resolvi me divertir com os prazeres da vida, enquanto ele tinha toda a oportunidade de conhecer Deus a fundo, de buscar mais do Senhor, ele decide fazer, irmãos, como se fosse um checklist da vida. Sabe, se você pudesse sentar e dizer assim, olha, eu tenho tudo que nessa terra pode ter de bom, então eu vou fazer uma lista de tudo que eu quero fazer na minha vida, de tudo que eu quero experimentar e alcançar, e Salomão, ele faz isso. E aí ele fala assim, eu resolvi me divertir, gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão, né? Sua versão pode estar escrita assim, vaidade. 2. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. 3. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver, então resolvi me alegrar com o vinho e me divertir. Pensei que talvez essa fosse a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. 4. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas. 5. Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. Esse capítulo 2, você que nos acompanhou ontem, né, no Eclesiastes 1, se você não assistiu, você pode acompanhar lá no YouTube. Ele é uma continuação, né, interessante, porque você vê aí o Salomão, né, no seu último período de vida,
né, que quando ele escreve Eclesiastes já está no período da velhice, né, ali ele escreve Cantares moço, né, Provérbios num momento mais de sensatez, e aí você vê ele aqui nesse período comentando, né, já na sua velhice. E aí esse capítulo 2, ele é muito isso, vai falar quando ele procura a felicidade no sentido de uma realização daquilo que seria duradouro. E aí ele fala que ele fez isso, não, irmão, loucamente, tá? Então, assim, quem assistiu a novela aí, viu um Salomão muito doido, né? Na verdade, não. Ele falou que ele fez tudo isso com sabedoria, ou seja, ele estava na sua razão, né? Ele fez isso pensado na busca de quê? Ele fez um experimento. Ele se deu a oportunidade de fazer um experimento, né, para que ele pudesse buscar uma sensação duradoura. Então, ele fala que ele aproveitou de tudo. Ele aproveitou do riso, ele aproveitou da felicidade, ele se aproveitou do vinho, né? Porque o vinho naquela época era sinal de felicidade, era sinal de alegria. Você quando estava bebendo vinho, você estava demonstrando felicidade e alegria. É diferente de hoje, que é uma bebida para você se embriagar, tá? Então, assim, quando nós vemos na Bíblia, né, falar sobre o vinho era uma bebida que demonstrava alegria. Então, quando ele fala que ele se deu ao vinho, é na busca de se tornar alegre, de se tornar, beber para se alegrar. Mas ele fez isso conscientemente, ele não perdeu a sua razão, ou seja, ele não virou um alcoólatra, tá? Ele fez isso com sabedoria, ou seja, a sabedoria que Deus deu para ele não foi tirada porque ele estava bebendo vinho. Ele bebeu ao ponto de ainda ter uma racionalidade, de ter uma razão. Então ele fala que ele buscou no coração dele fazer isso. Então ele fala, olha, eu fiz para mim grandes obras, eu plantei vinhas, né, que era um modo de você multiplicar a sua renda, né, era de você fazer plantações. Então ele vai buscar ali em formas de prazeres, de várias formas. E nesse capítulo 2 vai ficar muito claro isso. Ele vai procurar nos prazeres da vida, ele vai procurar no conhecimento, ele vai procurar em aumentar a sua prosperidade. E ele vai ser bem sucedido em tudo. Tudo que Salomão colocou a mão para fazer, ele conseguiu, irmão. Ele foi próspero. Nós vamos ler aqui no capítulo 2 que ele vai falar isso. Olha, ninguém conseguiu juntar mais dinheiro do que eu antes de mim. Nenhum rei conseguiu, ou seja, nem o pai dele, que era segundo o coração de Deus, conseguiu o tamanho disso. Só que ele percebeu que tudo isso era vaidade, era vazio, não tinha significado nenhum, porque nada disso era duradouro. Então, quando ele conseguia fazer uma coisa, ele olhava para aquilo ali, era como se ele não tivesse feito nada, porque nada daquilo estava preenchendo ele. E ali, isso começou a ser uma aflição de espírito para ele. Ou seja, quando você, sabe quando é que você se imagina assim, nossa, quando eu chegar no topo da minha realização, eu vou me sentir muito realizado, eu vou me sentir completo. Salomão fez a mesma coisa. Ele se aplicou o seu coração para se realizar. Só que quando ele chegou nesse topo de realização, ele percebeu que tudo isso foi em vão. Porque o que ele queria sentir de preenchimento, ele viu que aquilo ali tudo era vazio, que tudo aquilo ali ia se acabar. Nós vamos ver aqui que ele começou a pensar, nossa, eu fiz tudo isso, mas eu vou morrer, eu vou deixar aí? Será que a pessoa que vai entrar no meu lugar vai conseguir cuidar como eu cuidei? E ele começa a fazer essas reflexões, e é interessante que o livro de Eclesiastes ele é um livro de reflexões, é um livro de confronto, porque nesse período aqui, por mais que ele tenha a sabedoria, por mais que ele está buscando uma alegria, e aqui é uma alegria humana, tudo que ele está buscando aqui é sentimento humano. E ele percebe que todo sentimento humano, por mais realizador que seja, ele é momentâneo. Era só naquele momento ele sentia alegria. Quando ele bebia o vinho, era só naquele momento. Quando ele tinha uma propriedade que ele via que tinha um resultado, era só algo ali, momentâneo. E acabou. Ela não era duradoura, ela não durava muito tempo. Então, assim, isso começou a fazer assim, algo na mente de Salomão, que ele começou a falar assim, olha, tá tudo tão vazio, é tudo tão vaidade, porque a gente põe o nosso coração para fazer, a gente se realiza, só que quando chega depois, passa. Sabe? Você quer ver um exemplo? Você que está aí do outro lado. Você compra um carro hoje. Já viu o cuidado que você tem com esse carro? Tem gente que não tira nem o plástico do banco, né? Com aquele cheirinho de carro novo. Só que daqui 5 anos, você não vai ter o mesmo cuidado com aquele carro que muitas das vezes você ficou 3 anos juntando dinheiro para dar entrada naquele carro. Você deixou de sair, muitas das vezes, de fazer uma viagem para juntar o dinheiro, às vezes para comprar uma casa, né? Você fez todo aquele sacrifício e tudo, para quando daqui a pouco você tem que mudar, acontece uma situação que você tem que vender. Então, são coisas que ele está colocando, dizendo assim, olha, eu fiz tanta coisa, eu coloquei o meu coração. Ou seja, eu fiz
para buscar um resultado. E o resultado que ele viu foi que foi tudo em vão. Salomão não quer dizer assim, olha, não viva sem perspectiva, ou seja, não faça planejamento, não tenha sonhos, não tenha projetos, não é isso. Ele está falando que quando você olha com um olhar de sabedoria que ele tinha, porque ele era um homem mais sábio na terra, quando ele olhou para aquilo ali, ele falou, nossa, o meu coração tem buscado por coisas que são muito passageiras. E por ser passageiro, ele se esforçava muito por algo que era passageiro. E aquilo que era eterno, que era o compromisso dele com Deus, ele deixou com que o seu coração fosse desviado. Salomão, quando ele desvia, irmão, ele faz pecados horrendos, ele começa a fazer sacrifícios, né, a outros deuses, porque o seu coração foi levado a isso. Então, assim, ele entra numa amargura de espírito, porque mesmo ele afastado de Deus, ele consegue realizações. Mesmo o coração dele estando afastado de Deus, ele consegue ter uma vida próspera. Então, isso fica uma reflexão para mim e para você. Tem pessoas, irmão, que ele consegue ministério, ele consegue ter vida próspera, mesmo estando distante de Deus. Porque isso não é sinal de presença de Deus. Presença de Deus, irmão, é paz. Paulo fala, olha, o reino é paz e alegria. Porque Salomão teve todos os bens que a terra poderia dar, mas não dava alegria para ele. Porque ele perguntou, alegria, para que tu serve? Ou seja, um homem que está totalmente realizado, no versículo 2 está perguntando, alegria, você serve para quê? Para que você serve a alegria? E essa alegria aqui não é a alegria da parte do reino do Senhor. No original, essa alegria é a alegria humana que ele está falando. É o sentimento humano. Ele está perguntando, o sentimento humano de alegria estava servindo para quê? Porque não estava preenchendo ele. Não estava satisfazendo os olhos dele. Então, Salomão, na sua sabedoria aqui ainda, ele pergunta exatamente isso. Para que está servindo isso tudo? Para que está servindo esse sacrifício todo? Então, o livro de Eclesiastes, ele é um dos livros menos pregados. Talvez o capítulo de amanhã seja o capítulo mais conhecido, mas os outros capítulos são menos pregados. Por quê? Porque são um confronto para a nossa carne. Nos nossos dias de hoje, em que nós temos a teologia da prosperidade, em que o céu é aqui, entendeu? Que nós, muitas das vezes, nas ministrações, somos ensinados que você tem que ter total realização aqui. Sabe, você tem que ser feliz aqui, na terra, a sua total realização tem que ser aqui. Você tem que buscar e se dar ao máximo para você ser feliz aqui. E aí Salomão, ele vai dizer isso para mim e para você, olha, eu fiz de tudo que o meu dinheiro podia dar, tudo que a minha alma desejou, tudo que eu quis eu realizei. E ele viu que tudo era em vão. Por quê? Porque estava faltando algo muito sério, que era o quê? Esse relacionamento com Deus, que na velhice dele foi quebrado. Então, essa passagem, e você vê uma pessoa aflita de espírito, que está tentando, e ele deu a sua alma alegria. Ele ficava alegre, irmão, só que era passageiro. Ele ficava contente, o vinho alegrava ele. As festas, os banquetes, as realizações, as construções, alegrava ele, só que tudo era passageiro. E aí vem Jesus, lá no Novo Testamento, dizendo assim, olha, o que o meu Pai me deu, eu vos dou, que é uma vida eterna. Jesus, ele não veio para oferecer para mim e para você algo que hoje é muito bom, mas amanhã não presta mais. Ele está falando de algo duradouro. Então, o reino de Deus, ele bate o contraste conosco. Por quê? Porque a nossa visão, como é uma visão terrena, a gente quer as coisas para agora, porque é agora que a gente tem que aproveitar. E aí vem o reino de Deus falando assim, olha, o reino, ele é um reino eterno. A visão é uma visão eterna. É por isso que Jesus, ele ama a nossa alma. Ele veio para salvar a nossa alma. E ele fala, olha, a carne de vocês é pecaminosa. Ela tem data de validade, ela vai ficar aqui. Então, quando nós falamos, né, ontem, acho que foi ontem, né, Bárbara, que a gente falou que o Senhor não quer a nossa carne, teve uma pessoa que me perguntou isso, como assim vocês falam isso? Você acha que Deus quer só o nosso coração? Não, o Senhor nos quer por dentro e por fora. Mas o que acontece com o lado religioso nosso? É que nós queremos, né, uma santidade terrena da carne, e a gente se preocupa muitas das vezes com um pedaço de alguma coisa, com tampar isso, tampar aquilo, fazer isso e fazer aquilo, e a nossa alma, que é a que vai herdar a eternidade, nós não temos cuidado dela. Por quê? Porque ela não é aparente. Então eu cuido do que é aparente, e Salomão fez isso. Tudo que era aparente, ele cuidou. Ele cuidou dos bens, ele cuidou da família, ele cuidou da casa, ele foi bem sucedido, e ele foi bem sucedido em tudo. Só que ele chegou no final e falou assim, olha, isso aqui não está valendo de nada. Por quê? Porque quem precisava ser preenchido era a alma de Salomão. A alma dele que estava contrita. Por isso que ele fala, olha, existe uma angústia de espírito. E essa angústia de espírito, o vinho não resolvia, as vinhas não resolveu, as propriedades não resolveram. Você que está me ouvindo aí, talvez você está com aflição de espírito.
acham que a bebida vai resolver, a droga vai resolver, mulheres vai resolver, homens vai resolver, é filhos que vai resolver, é uma conta bancária que vai resolver. E não é. Nós estamos aprendendo aqui hoje. Isso tudo é passageiro. Isso tudo é passageiro. Algo eterno, que é só Jesus que pode dar para mim e para você. E o que eu acho mais interessante nisso, principalmente no livro de Eclesiastes, é que nós vemos um contraste, né, total entre o que Salomão viveu e o que Salomão descreve para a gente no livro de Eclesiastes, ali no seu final. Um contraste do que João Batista é. Então, se você pegar o livro de Eclesiastes, olhando para mim num todo ali, e principalmente nesse capítulo 2, ele vai fazer uma preparação para a vinda de Jesus, um alerta, um grito de socorro que foi dado, só que muitos não entenderam e não ouviram. Por quê? Porque ele vai dizer para mim, para você, principalmente hoje que nós somos formados na construção desde a escola, desde a sua casa, dos seus pais, né? A criança, ela cresce com aquela realização: eu fui o primeiro advogado da família, o primeiro médico da família. Não que nós sejamos contra você crescer ou contra você planejar méritos e coisas que você vai conquistar ao longo da vida. Nós somos seres humanos inteligentes, então eu estou levando você a raciocinar junto comigo. O problema não é o que você conquista. O problema é quando você conquista, se aquilo ali está dentro do seu coração, no lugar de Deus. Se você parou para pensar se aquilo ali está sendo algo para agregar, para somar na sua vida e da sua família, ou se aquilo ali está sendo o centro de tudo, no custo, aquela frase assim, custe o que custar. Então, às vezes, por exemplo, você vai fazer uma faculdade, custe o que custar, você vai terminar ela por mérito. Então, se você terminou o namoro, o casamento, você não tá nem aí. Se você faltou ao aniversário dos seus filhos, da sua família, da sua mãe, do seu pai. Se você se endividou, se você ficou pobre fazendo aquela faculdade. Por quê? Porque você quer o mérito de se formar. Aquilo ali virou o seu tudo, o centro da sua vida. Nós falamos ontem a respeito disso. Deus, ele quer ser o centro da minha vida e da sua vida. A partir do momento que esse status, que esse mérito, ele é das coisas, é aonde nós nos perdemos. E aí, Eclesiastes, ele vem como o sinônimo, né? Mostrando, assim, que aquela pessoa que está realizada, aquela pessoa que conseguiu fazer o checklist de tudo, aquilo ali não significa a presença de Deus. Então ele vem para confrontar para mim, para você, assim: ei, você tá vendo às vezes no Instagram a família perfeita do comercial de margarina, né? Tá todo mundo de azul, de amarelinho, no Natal todo mundo de vermelho e branco, mas às vezes nem tudo que parece aquele comercial de margarina. Aí você senta com aquela família, você descobre que o marido não fala com a mulher tem 1 ano, que eles não dormem nem mais no mesmo quarto, dormem no quarto separado. Você descobre que eles têm dinheiro, mas eles não participam desse dinheiro junto, como uma comunhão. Eles não têm um café da manhã junto, um jantar junto, cada um tem o seu horário, a sua vida. Cada filho sai com um canto, um filho não conhece o pai. Se perguntar para o pai quem são os amigos do filho, ele não vai saber nome de nenhum. Provavelmente nem a data de aniversário ele vai conhecer. Então, o que Eclesiastes ele vai destacar muito, principalmente aqui nos próximos 5 versículos que nós vamos falar ali até o versículo 10. Ele vai dizer todo o checklist de bens materiais, de prazeres da vida, né? Prazeres até mesmo às vezes sexuais, que ele teve muitas concubinas, muitas mulheres, prazeres carnais dele beber, dele sair, dele viajar, dele conhecer pessoas importantes, influentes para a época. Então isso é muito parecido, irmãos, com os dias de hoje, para mim e para você. E aí ele vai descrever: olha, nisso tudo que eu fiz, eu não tive a certeza da salvação da minha alma. Disso tudo que eu fiz, eu não posso determinar o dia que eu vou nascer ou o dia que vai acabar a minha vida. Eu não posso fazer o sol nascer e o sol ir embora. Eu não estava aqui quando tudo foi criado. As coisas essenciais da vida, eu estando aqui ou eu não estando aqui, elas vão continuar acontecendo. Então, Salomão, muitos levam, né, isso como uma depressão, contra uma dificuldade. Mas, irmãos, para mim, o exemplo e o testemunho que eu e você conseguimos ter de uma pessoa que teve tudo, que tem tudo. Era como se hoje o Elon Musk, um Bill Gates sentasse do seu lado e falasse: então, eu tenho milhões, mas eu tô com câncer. Eu tenho milhões, mas eu não consigo
ter a compaixão, o amor da minha filha, o amor de uma mulher, eu tenho que fazer um robô para esse robô me amar. Então, Salomão ele vai passar isso para mim e para você, e aí ele continua assim, ó. Plantei jardins e pomares, no versículo 5, com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e, além desses, tive outros também nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. 8. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, eu fui grande, mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. E nunca me faltou a sabedoria. Quer dizer, Deus sempre cumpriu aquilo que prometeu para ele. A parte de Deus era da sabedoria vinda de Deus para Salomão. E ele declara, nunca me faltou o que Deus me prometeu. 10. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era a minha recompensa. Então, se você pegar Salomão, irmãos, e você botar João Batista do lado, você vai ver o quão miserável aos olhos humanos João Batista foi. Ele não teve nada disso, ele foi o contrário de Salomão. Mas ele teve o reino dos céus. Ele teve a graça de ser batizado pelo Espírito Santo, de ser usado pelo Espírito Santo e de saber que o reino de Deus não é este reino. E a matemática de Deus, ela não é igual à nossa. No versículo 11, que ele é o resumo disso tudo aqui, ó. Eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer. E eis que tudo era vaidade e angústia de espírito, e nenhum benefício havia debaixo do sol. Ou seja, ele fez e no momento ele se alegrou, porque o versículo 10 ele fala isso. Eu me alegrei no meu coração e essa foi a minha porção. Ou seja, o pagamento dele foi o quê? Fiquei feliz. Só naquela hora, mas fiquei feliz. Tem duas coisas interessantes aqui, que aí você que é religioso, você não vai aceitar isso que eu vou falar. Ele fez tudo isso com sabedoria. Aí me pergunto, como é que alguém que tem a sabedoria de Deus vai fazer? Vai sair com um monte de mulher, vai comprar um monte de coisa, vai fazer isso, vai beber, vai fazer isso. Naquela época, né? Até hoje, se você imagina como é que ele faz isso, ele estava ruim da cabeça? Não. Ele estava consciente e Deus não tirou a sabedoria dele. E ele mesmo com sabedoria, ele fez tudo isso. Tudo que o coração dele desejou, ele fez. Com sabedoria, mas ele fez. E ele ficou feliz com a sua obra. E esse foi o pagamento dele. A felicidade momentânea. Ele não recebeu nada espiritual disso. Ele não recebeu nada da parte de Deus. Deus falou assim, olha, vou te dar. E tudo isso foi permissão do Senhor. Sim. Parece ser algo tão contrário, porque nós somos ensinados o que o seu coração deseja, você pode fazer. Salomão fez. Não foi suficiente para ele. Não quer dizer, jovem, que se você realizar o desejo do seu coração, você vai ser feliz. Ele realizou tudo o que ele queria de dentro do coração dele. Ele teve várias mulheres, melhores instrumentos, ele teve as melhores obras, e ele está falando aqui de realizações em todos os sentidos. Financeiro, material, prosperidade, sexual, tudo que um homem pode se realizar, ele se realizou. E não foi suficiente. Ele se alegrou e essa foi a porção dele. Só que ele viu que isso tudo era o que? Angústia de espírito. O que é essa angústia de espírito? Não é que muitos interpretam que Salomão ficou depressivo. Não. Ele está falando que tudo isso era coisas da carne que era momentâneo. Eram prazeres que ele se realizou e esse foi o pagamento dele. Ficar alegre, você se realizou. E aí no livro de Eclesiastes ele vai ensinar isso. Ele fala, olha, você pode sim se realizar, mas não tenha como isso como prioridade na sua vida, porque quando você se realizar, você vai perceber que isso não é autossuficiência. Ou seja, não é o motivo da grande felicidade da sua vida. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, eu só vou me realizar quando eu tiver um filho, quando eu engravidar, quando eu estudar, quando eu fazer aquela bolsa de estudo, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo. Você vai se realizar e esse será o seu galardão, o seu pagamento, a sua realização. Você vai se sentir feliz, você vai se sentir privilegiado. Mas é só isso. Não parece meio frustrante isso? Ou seja, não vão tocar sininhos, né? Nossa, eu me realizei com o sonho da minha vida. E só. E é isso que ele está dando um choque de realidade. Falou, olha, é só isso que tem debaixo do sol. É só esses galardões que tem. É o que? É a realização momentânea. Se você vive uma vida terrena, o seu galardão são de coisas momentâneas. E se são de coisas momentâneas, se passa. Se passa, não há uma vanglória nisso. Não há nada de vanglória nisso, porque se fosse,
bom seria, irmão, se nós levássemos para o outro lado. Hoje nós falamos disso, parece uma coisa muito óbvia, mas vale lembrar que no contexto histórico, Salomão está escrevendo o livro de Eclesiastes numa época em que se acreditava que quando você morria, você levava tudo o que você conquistou para o outro lado. Se você vê os gregos, antigamente, os gregos, quando eles iam enterrar as pessoas, eles botavam moedas nos olhos, que eles falam que quando a pessoa fosse levado, né? Vaso, né? Com ouro, com coisas guardadas junto ao túmulo, né? Isso. Os egípcios, né, os sarcófagos, né, que hoje são lugares, né, tão bonitas, as pirâmides, que aquilo ali era coisa de funeral, toda a riqueza da pessoa era colocada. Por quê? Porque o mundo antigo, ele tinha essa ideia de que você tinha que acumular, né, para que quando você morresse, você levasse, né, esse ouro e essa prata para o outro lado. E aí vem Salomão, numa sabedoria, né, dada pelo Senhor, e com o seu testemunho de vida, o seu testemunho de realização, dizendo, olha, vai ficar tudo aqui, nós não vamos levar nada para o outro lado, entendeu? Vai ser tudo gasto aqui, então é melhor você gastar aqui, não guarda nada de ouro para você levar para lá, porque você vai gastar tudo aqui, e essa vai ser sua recompensa, porque não vai passar disso. Então, para aquela época, para o costume antigo, Salomão estava falando algo muito triste para as pessoas, falando, poxa, você vai pegar tudo isso, você vai guardar para o outro lado? Não tem nada do outro lado. Você vai usar aqui, é só isso que você vai ter. Não tem mais nada depois disso. Depois que você conquistar tudo o que você tinha para conquistar, é só isso mesmo. É tudo ilusão, é tudo passageiro, não fica nada, não é nada permanente. Essa alegria que dá realização, ela não é permanente. A realização, né, do maior prazer da vida é tudo momentâneo. É só muitas das vezes ali na hora, é por um tempo. A vida humana não se satisfaz somente com isso, porque nós temos algo eterno dentro de nós e a nossa alma ela não se subsiste de coisas terrenas e prazeres terrenos. Você pode dar ao seu coração o prazer que você quiser, mas é só momentâneo. Então, assim, é uma realidade, principalmente para você que é jovem, né, que está aí construindo a sua vida, colocando, né, se esforçando ao máximo, né, para ter um emprego dos seus sonhos, a faculdade dos seus sonhos, fazer o curso dos seus sonhos. Quando você tiver aquela realização e se usufruir, o seu corpo vai ser realizado, né? Talvez você vai dar uma vida melhor para sua família, você vai ter uma vida melhor, mas é o seu corpo que vai ser beneficiado. Só que o seu corpo não é eterno. E a sua alma? O que você tem feito para a sua alma? O que você tem feito do seu lado que será eterno? Será que tem tido o mesmo esforço? Será que tem tido a mesma atenção? Porque se por um lado o que é terreno é passageiro, a nossa alma ela não é passageira. E aí ele vai continuar ali no versículo 12 até o 15 dizendo assim: então eu comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não, só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. 14. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios, acontece também com os tolos. 15. Aí eu pensei assim: o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E aí eu respondi: não ganhei nada. Eu acho interessante essa pergunta, né, irmãos? Porque a gente fala tanto assim, então é tão linda a oração quando ele recebeu a sabedoria, mas por que ele está falando isso? Lembrando que o livro de Eclesiastes é um testemunho, né? O Kulari está falando da vida dele, né, trazendo ali a reflexão e dizendo, olha, eu percebi que a sabedoria faz a gente andar na luz, né? Nós vemos muito isso no livro de Provérbios, o tolo anda na escuridão, mas eu percebi que o que acontece com um tolo, acontece com o sábio. E aí, essa é uma parte assim, que muitas das vezes as pessoas não gostam de estudar no livro de Eclesiastes, porque não é que ele está fazendo uma comparação, dizendo que os dois são iguais. Ele está dizendo que existem situações que acontecem com os dois. Mesmo a pessoa sendo sábia, acontecem situações que acontecem com o tolo. Então, eu vou fazer aqui uma comparação. Tem crente que ele acha que ele não tem que passar a mesma luta que o ímpio passa. A pessoa que não conhece Deus vai passar. Né? Às vezes a pessoa que não conhece Deus, viver uma vida, irmão, sem sentir não sente nem dor de dente, entendeu? Não passa por um problema nenhum. E às vezes a gente olha assim e fala, nossa, mas eu busco tanto a Deus, eu tenho uma vida certa, eu tenho uma vida correta. Eu brinco muito assim, que quem não trabalha e deve muito, vive melhor do que quem trabalha, irmão. Viaja, e muitas das vezes quem trabalha, quem é honesto, não consegue ter uma vida dessa. E aí a pessoa se pergunta, então, para que eu vou ser honesto?
Para que eu vou viver? Ele está perguntando isso como homem. Para que eu busquei tanto ser sábio, sendo que muitas situações do que acontece comigo, acontece com tolo também. Porque na cabeça humana de Salomão, ele queria uma diferenciação. Olha, se eu sou sábio, tem que acontecer coisa comigo e eu não aceito algumas coisas acontecer como acontece com o tolo. Só que aí ele percebe que debaixo desse sol acontecem coisas para os bons e para os maus também. Os bons são enganados. Muitas das vezes os bons não se dão bem, né? Muitas das vezes acontece uma coisa muito ruim, acontece momentos de tristeza, você é enganado, você é enrolado, você é traído. Às vezes você faz a cartilha ali bonitinha, né? Nossa, eu fiz bonitinho, casei direitinho, fiz um negócio bonitinho, daqui a pouco vem uma traição. E aí você fala, mas não é possível, eu fiz certo, eu fiz correto. Então por quê? E aí ele não está questionando Deus. Aqui não é um questionamento de Deus. Aprenda isso, ele está questionando situações humanas. Ele fala, nossa, eu busquei tanta sabedoria, mas só que Salomão buscou uma sabedoria achando que ele seria o diferentão, né? Não, ó, eu estou coberto numa bolha. E às vezes nós, como cristãos, né, nós temos isso. Não, eu vou orar, eu vou jejuar, Deus vai me botar numa bolha, entendeu? Eu não vou ter decepção, eu não vou ter frustração, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. E aí acontece. Do mesmo jeito que acontece com quem é insensato, acontece comigo e com você, mesmo com você vigiando, mesmo com você orando. Então, por quê? Porque esse é o mundo, irmãos. É o mundo em que vivemos, é assim. Então, às vezes fica parecendo que é injusto, né? Nossa, mas que injustiça. Por que eu busquei tanta sabedoria? Por que eu busquei tanto conhecimento se no final das contas caí no mesmo buraco que o insensato caiu? Está acontecendo comigo a mesma coisa que acontece com o insensato. Então, por quê? Porque isso não nos torna invencíveis. Né? A sabedoria, a proteção de Deus não nos torna, irmão, intocáveis. Né? Nós não somos invencíveis, inabaláveis. Sabe esses congressos com esses temas, né? Somos inabaláveis, né? Somos inatingíveis. Não, irmão, nós não somos inabaláveis, não. Deixa vir uma situação dentro da sua casa para ver se você não se abala. Então, esse Eclesiastes é um pés no chão. Olha, não se vangloria de assim, eu sou muito espiritual, não vai acontecer nada de ruim. Eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus, não vai acontecer nada de mal, não vai ter notícia ruim, não vou ser pego de surpresa. Acontece. Do mesmo jeito que acontece com o tolo, tem coisa que acontece. A diferença é que você não passa por isso só. Deus é teu escape, Deus é tua fortaleza e Deus é tua ajuda. Mas não existe um intocável, não existe um impenetrável. Não, eu e você somos carne e ossos. Enquanto estivermos nessa terra, irmão, nós somos propícios. Por isso que a Bíblia fala, ei, você que acha, ele não está dizendo que está. Você que acha que está em pé. Tome cuidado para que você não caia, porque você não é intocável. E é interessante que Salomão, quando ele vai fazer essa pergunta, né, é logo depois que ele está descrevendo tudo aquilo que ele teve. Ele vai dizer, olha, eu tive dinheiro, tive terra, tive escravo, tive mulher, tive vinho, tive alegria, foi tudo passageiro, foi tudo momentâneo, colhi o resultado do meu trabalho. Então ele está falando, olha, Deus ele me prometeu sabedoria e eu tive sabedoria, mas eu não neguei tudo aquilo que eu queria. E aí é incrível, irmãos, porque nós vemos dentro da igreja, eu brinco que é a igreja brasileira, né, mas hoje isso é mundial, a gente vê pregações de uma vida perfeita, de uma vida isenta. Nós aprendemos a julgar aqueles que estão passando por dificuldade como se fosse a mão de Deus, como se fosse um peso de pecado, de julgo. E aí é onde, biblicamente, eu me frustro se eu não conheço a Bíblia, e aí naquele grande dia eu vou ter esse impacto, essa frustração, de descobrir que quem olhasse para João Batista, quem olhasse para Jesus e comparasse com Salomão, ia ter uma surpresa muito chocante, porque não era a mão de Deus, era propósito de Deus, era vontade de Deus que eles passassem por aquilo. E aí a Bíblia vai dizer assim, olha, no mundo tereis aflições, terei tribulações, terei dificuldades, mas fiquem tranquilos, porque ele vai dizer, Jesus vai dizer, olha, eu deixo convosco o Espírito Santo, ele vai estar com vocês, ele intercede por vocês com palavras inexprimíveis, e ele vai ajudar a edificar a fé de vocês, a esperança de que eu vou voltar e que tem uma vida eterna, tem um reino fora este mundo, tem um reino onde não vai haver dor, não vai haver dificuldade. Então o que ele está dizendo para mim e para você? Como o Salomão veio falar, aqui vai ter dificuldade, aqui vai ter dor, não importa se você é um rei ou se você é um escravo, aqui você vai ter dor, você vai ter dificuldade, você vai ter frustração porque você não vai conseguir comprar o amor, você não vai ter às vezes o amor da sua esposa, do seu filho, da sua mulher, por mais que você seja milionário.
E ele vai dizer, olha, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu acho isso muito, muito interessante, porque se eu caio nessa armadilha de acreditar que a força vem de mim, né, eu sou inabalável, eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou totalmente contrário ao que a Bíblia está me falando e o que Salomão está testemunhando para mim, para você. E aí ele repete dizendo assim, cadê? Versículo 15. O que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que eu ganhei em ser sábio? É interessante porque na caminhada de Jesus ele vem, ele faz todos os milagres, né? Eu costumo dizer assim, os milagres que Jesus fez, as curas que ele fez, a parte prática, carnal que ele fez para mim, para você saber dos milagres, aquilo ali era momentâneo, aquilo ali era, digamos assim, tolice para mim, para você, se firmar no que Jesus fez, de cura, de libertação, de tudo isso, porque o alvo e o objetivo principal não era isso. O objetivo principal era, Jesus ele vai falar ali nos últimos momentos dele, olha, Senhor, o propósito que eu vim, eu consegui cumprir. Ele não fala que o propósito dele foi curar, foi fazer isso, foi aquilo. Ele cumpriu porque estava nas Escrituras como sinal dele, para as pessoas reconhecerem ele. Mas ele vai dizer que o propósito dele foi ele não perder aqueles que o Pai tinha dado para ele, os 11, menos aquele que já era do maligno, e cumprir o sacrifício na cruz. Então, ele estava preocupado com a minha alma e a sua alma, se nós teríamos e seríamos redimidos pelo sangue dele. Então, Salomão, ele percebe, quando ele percebe isso, ele percebe, peraí, o que eu ganhei? Eu não ganhei nada, muito pelo contrário. Eu me fadiguei, eu me cansei, porque eu fiz e desfiz, eu acabei me complicando, porque Salomão, ele tá dando uma carta para mim e para você, de falar bem assim, olha, eu acabei fazendo tanto, que eu até me perdi em mim mesmo, porque eu não me neguei, e eu perdi a minha aliança com Deus. Eu não me neguei e acabei negando Cristo. Acabei negando o Deus que eu sirvo. De tanta vontade que eu tinha de cumprir o que eu queria, para mim tentar ser algo maior, e eu descobri que não existe nada mais nessa terra maior do que Deus, do que o Criador que fez todas as coisas. Porque quando ele fez, ele não precisou de mim. E eu fiz tudo isso. E continuo precisando dele. Então eu acho que essa foi a maior frustração, uma maior virada chave na vida de Salomão, foi porque ele percebeu que ele sem Deus não era nada. E Deus sem ele continuava sendo Deus. E aí ele continua dizendo assim, versículo 16. Ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos. Todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. 17. Por isso a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos e tudo isso havia sido ilusão. Eu apenas havia correndo atrás do vento. A segunda vez, né? Quando nós vemos aí, principalmente em Provérbios, passagens bíblicas que eles repetem, ele está reforçando, tá, irmãos? Ele está trazendo uma ênfase para aquilo ali. Então ele vai dizer de novo, olha, isso você está apenas correndo atrás do vento, algo que você não consegue alcançar. 18. Tudo que eu tinha e o que eu havia conseguido com o meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. 19. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com todo o que a minha sabedoria me deu neste mundo. Então, tudo isso é ilusão, tudo isso, né, é vaidade. E aí ele termina no 20 dizendo, então eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. É muita aflição, né? E que raciocínio fantástico esse, né, irmão? Porque ele falou assim, olha, eu fiz tudo com tanta sabedoria, com tanto cuidado. E aí depois ele parou e falou assim, e se o rei que vier após mim? Que com certeza era o filho dele, né? Ou seja, ele falou assim, se ele vier após mim e ser um tolo, o que adiantou o meu serviço? Ele vai destruir tudo. E foi o que aconteceu, então, né? E foi o que aconteceu. Tanto que destruiu o que ele fez, que dividiu até o reino, né? Porque o Salomão foi o último rei, do reino unificado.
Então você vê que essa preocupação dele tinha toda a razão do que ele estava falando. Então, ele começa a ficar ali no desespero, e quando ele, né, na minha versão fala que ele odiou a vida, ele começou a odiar a vida, no sentido de ele olhar e falar assim, nossa, eu me esforcei tanto, fiz tudo certo, mas no final das contas isso vai ficar para outra pessoa, não é nem eu que vou usufruir de tudo. Então, você olha hoje para as pessoas, né, ainda mais que nós vivemos numa época de consumismo, as pessoas trabalham, compra, quer consumir, e aí você vê aí, o que acontece? Tá, e se a pessoa padeceu, vai ficar como isso? E aí quem vem não dá o mesmo valor, às vezes tem coisa que era valor sentimental para a pessoa, vai parar no lixo, porque a pessoa não tem o mesmo sentimento, não tem o mesmo raciocínio. Então, isso serve muitas das vezes do lado espiritual para mim e para você, né? O que você tem passado de herança? Porque ele está falando de herança, mas na verdade o que ele está falando de legado. Herança é uma coisa, legado é outra. Ele está falando assim, olha, o que eu vou deixar para o outro? Porque se o outro for tolo, ele não vai saber o preço que eu paguei para ter isso, e no final das contas não vai ficar na minha mão. E ele começa a se questionar exatamente por isso, fala assim, nossa, eu me esforcei tanto. E aí ele entende o que? A brevidade da vida. Ou seja, eu me esforcei, mas eu não sou eterno. Eu vou padecer. E as coisas do mundo vai continuar e outra pessoa vai vir no meu lugar. Então, irmão, isso é um senso que eu e você, muitas das vezes, principalmente você que é obreiro, você tem que pensar sobre isso. Vai vir outra pessoa no meu lugar. Ele está afirmando. Vai vir. É sábio ou é tolo, mas vai vir. Ou seja, eu vou ter um tempo. Eu não vou ser eterno. Então, às vezes, você acumula tanta coisa como se você fosse viver para sempre. Não, eu vou guardar isso aqui como se você fosse viver eternamente. E você não vai. É por isso que no livro de Eclesiastes, ele vai falar, olha, aproveita o hoje, não de você esbaldar e irresponsável. Não. Ele está dizendo, olha, esse dia que você tem hoje, você nunca mais vai ter ele de novo. Nunca mais. E Salomão, ele entende isso, só que ele fica aflito, porque ele se esforçou tanto. Irmão, você imagina, tudo isso que ele fez é esforço de trabalho. E ele se esforçou por algo que não ia ficar na mão dele. Que ele talvez fosse usufruir só um pouco. Outros queriam usufruir. E esses outros, será que tinha a sabedoria que ele tinha? Será que ia ter o cuidado que ele tinha? E aí, muitas das vezes, por causa dessa parte, ele se esforçou, ele se deu o seu melhor para entregar algo para alguém que muitas das vezes não vai nem se importar, que não vai estar nem aí. Né? Então, assim, parece ser frustrante e, na verdade, é um simbolismo de frustração aqui, mas também é algo de reflexão. Às vezes você tem colocado tanto esforço em algo que muitas das vezes nem você vai usufruir. E aí você abre mão de coisas, você abre mão de tempo com Deus, você abre mão de tempo com a sua família, você abre tempo para você se cuidar, ter um relacionamento com Deus, com algo que é outras pessoas que vão usufruir, que você vai ter uma vida limitada e aquilo ali vai passar e a vida continua. Às vezes, irmão, quando a morte vem, a vida só para quem morreu. Tudo se continua. Então, assim, não pensa você que quando você partir, o mundo vai parar. Salomão falou assim, olha, vai continuar. O mundo continua, a vida continua. O que você deixou, vai deixar para outras pessoas. E aí, é por isso que eu e a Bárbara, nós temos esse costume. A gente aproveita o hoje. Mas se você der um negócio pra gente, a gente come hoje, a gente usa hoje, a roupa, a gente não tem esse negócio, eu vou guardar por uma ocasião especial. Você não sabe se aquela ocasião vai chegar. Aí você guarda, aí quem vai usar não vai ter muitas das vezes o mesmo cuidado que você vai usar, não vai ter a mesma dimensão, entendeu? Não vai ter o mesmo amor, porque não teve o mesmo esforço, né? Porque quem se esforça dá mais valor, né? Quem se esforça dá mais valor. Mas às vezes havia uma pessoa que vai pegar tudo pronto. Quantos empresários, irmão, fizeram a família riquíssima? Ele morre, deixa na mão dos netos, dos filhos, com 3 anos, tá todo mundo pobre, ninguém sabe de nada, ninguém dá conta de mais nada, porque pegou tudo e não teve a mesma sabedoria. Então, faça essa reflexão hoje. O que você tem deixado? O que você tem deixado para construir um império, né, humano? O que você tem deixado? Porque quando o Senhor te chamar, vai valer a pena? Né? Estar valendo a pena? Você está sacrificando o quê? Você está sacrificando quem para essa realização? Você está se sacrificando? Você está se sacrificando a sua família? Porque nós estamos vendo aqui a carta de um homem muito sábio. Ele falou, olha, eu acabei odiando a vida, porque no final das contas vai ficar tudo para uma pessoa que eu nem sei o que vai fazer. Ou seja, o que vai acontecer? Porque ele está falando na verdade dele, irmão. Ele está falando, eu sou limitado, eu sou breve, a minha vida vai passar. Né? Daqui a pouco eu vou estar, ele já estava velho, ele vai tudo terminar, e aí eu vou olhar para tudo que eu fiz
vai ficar aí, porque as vinhas ficaram, as mulheres ficaram, tudo se ficou. E aí, o que aconteceu? Então, isso é uma reflexão para você aí que tá se esforçando. O que você tem sacrificado? Né? Às vezes, irmão, hoje, nesse mundo corrido, a coisa mais sacrificada que tem hoje é a família. A família que tem se sacrificado. Você que é obreiro, né, às vezes por uma realização ministerial, para você chegar numa realização ministerial, a esposa está sendo sacrificada, os filhos estão sendo sacrificados. Hoje nós temos aí um número de filhos de obreiro que não quer saber de igreja de jeito nenhum, porque o pai preferiu sacrificar os filhos, preferiu sacrificar o tempo com eles, preferiu sacrificar uma hora com eles. E aí eu vou te falar, tem coisa, irmão, que depois não tem volta. Tem coisa que não tem como você recompensar. Ah, mas era pelas almas. Seus filhos também têm almas. A sua esposa também tem uma alma. O seu esposo também tem uma alma. Né? O Senhor não manda a gente sacrificar uma alma por outra. Quem fez isso foi Deus. Ele sacrificou a vida do filho dele por mim e por você. Então esse sacrifício você não precisa fazer mais. Ah, eu vou sacrificar os meus filhos por causa da obra. Você está fazendo errado. Eles também são almas. Então você está sacrificando uma alma por outra. Você está dizendo que aquela alma lá fora tem mais valor do que a alma dos seus filhos. E a Bíblia ensina para mim diferente. Ela fala, olha, se você não cuidar dos teus, tu é pior que um ímpio. Então como é que você está sacrificando um por outro? Então pense nisso, porque Salomão está ensinando para mim e para você, é tudo muito breve. A vida é uma brevidade, passa muito rápido. Então, qual é o legado que você está deixando? Porque quando ele pensou nisso, até odiar a vida, ele começou a odiar. Não no sentido de ficar depressivo, não, de ficar pensando de quanto ele se esforçou para algo que era um sopro. A reflexão é muito interessante, porque Salomão, ele sente isso, né? Quando você institui dentro da sua igreja, ou dentro do seu ministério, ou dentro da sua casa, né? Isso tem duas vertentes muito interessantes para você que está anotando, a gente que está anotando, até anotei aqui, para a gente pensar. A vertente ministerial, né, aquela pessoa que ela pensa, só eu faço, a igreja só anda comigo, só eu ministro o culto, só eu viajo, só eu abro, só eu fecho, só eu tudo. Eu até brinquei essa semana com o irmão, falando bem assim, falei, irmão, esse é um dos pesos que eu acho mais cruel, biblicamente, que é feito dentro da igreja brasileira, porque ela é construída dentro de algo que a Bíblia não ensinou. A Bíblia ensina para mim e para você que os discípulos e as igrejas primitivas se reúnem nas casas uns dos outros e todo mundo ministra a ceia e todo mundo ceia junto e todo mundo ora junto, todo mundo prega junto. E aí, até porque eles não sabiam, né, quem ia estar vivo na próxima semana, irmãos. Então eu tenho que saber pregar, Nayara tem que saber pregar, eu tenho que saber orar, Nayara tem que saber orar, eu tenho que saber evangelizar, Nayara tem que saber evangelizar. Dom é uma coisa, né? Deus escolhe cada um com o seu dom conforme quer. Mas todos nós temos que ter os princípios básicos do cristão, que é orar, que é conhecer as escrituras, que é conhecer a Deus, que é saber evangelizar, saber dizer o que Jesus está fazendo na sua vida. Então, se você não sabe evangelizar e você não sabe dizer quem Jesus é porque Jesus não está sendo na sua vida realmente aquilo que você acha que é. Porque você não está sabendo falar. Então, você não está vivendo um Deus que você conhece. Você está pregando um Deus que você ouviu falar. Isso é muito sério, porque as igrejas e as pessoas, e às vezes você no seu ministério, na sua vida pessoal também, você coloca você como um tudo. E aí eu falo com as mulheres, principalmente, que colocam assim, olha, na minha casa eu sou um tudo. Sou eu que resolvo tudo, sou eu que falo tudo, sou eu que ajeito tudo, sou eu que tudo. Quando tudo não tá mais aqui, a casa desmorona. Por quê? Porque ninguém foi treinado a fazer nada. Ninguém foi treinado a saber nada, a ajudar em nada, a conhecer Deus. Então ninguém sabe orar, ninguém sabe ler as escrituras, ninguém sabe trabalhar, ninguém sabe organizar a casa. Isso a gente pode utilizar tanto para a parte carnal, para a parte física, que é no quesito da estrutura da casa, né? Ó, às vezes a pessoa não conhece os filhos, não conhece nem o patrimônio que ficou, não sabe as dívidas que tem, não sabe nada do pai e da mãe. Por quê? Porque a mãe ou o pai colocou ele como um tudo. Colocou ele e ela como um tudo, e aí na falta dela, ninguém resolve nada. Ó, se minha mãe sair de casa, entendeu? Ninguém resolve nada, ninguém fala nada, ninguém pede nada. Por quê? Porque só ela. E isso é um peso muito grande, irmãos. Tanto na sua vida particular, quanto na sua vida ministerial.
Porque na sua vida particular, você está perdendo, às vezes, a criação dos filhos, você está perdendo seu casamento, você está perdendo você mesma, porque quando você não tem Deus como centro e você não sabe o lugar de cada coisa, você só bota você no centro e você se sobrecarrega, você não dá conta de tudo. E aí você acaba sendo uma pessoa doente, né? As pessoas hoje, o mal do século, os índices, né, falam aí sobre a depressão, sobre a ansiedade, mas esse é nada mais, nada menos que um resultado do que você fez contrário à Bíblia. Você se colocou como centro, onde o lugar do centro era de Deus. E aí você se colocou como centro, e aí o peso de tudo junto em cima de você, e aí você vem com a depressão, com a ansiedade. Por quê? Porque você percebe que você não dá conta de tudo. Você percebe que você não resolve tudo. E aí você fica daquele jeito. Então a Bíblia, quando ela começa a trabalhar no meu coração, no seu coração, Salomão, ele ficou desse jeito porque ele percebe que o peso do reinado, o peso de tudo que ele teve, traz uma depressão, traz uma ansiedade, porque ele percebe que ele não dá conta. Sem Deus, nenhum de nós suportamos tudo isso. Então, principalmente na obra do Senhor, e aí eu falo para os líderes de igreja que nos assistem, os obreiros da casa do Senhor. A obra de Deus, irmãos, ela tem um dono. O centro é Deus, o propósito é Jesus. Deus, ele tá ali para cuidar da casa dele, com você ou sem você, com as pessoas ou sem as pessoas, obreiros. A casa do Senhor, ela tem que andar. As pessoas, elas precisam ser treinadas. Você tem que entender que você não é um alecrim dourado, Jesus Cristo, Salvador da pátria, que só você ora, só você ministra, só você resolve tudo. O corpo é um corpo. É dedo, é braço, é mão, é perna, é tudo. Você tem que ter um espaço saudável para você passar um almoço com sua família, com seus filhos. Você tem que ter uma liberdade para comemorar um aniversário com o filho, para comemorar um aniversário de casamento com a sua esposa. E a obra não parar porque ela não depende de você, ela depende do Espírito Santo. Mas para isso é necessária a liberdade das pessoas aprenderem, das pessoas serem treinadas, serem desenvolvidas e serem embasadas nisso aqui, ó, na Bíblia. Não é no que o pastor está falando, é na Bíblia. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela é ensinada ao estatuto, a ficar presa no que o homem declarou, no que o homem colocou como norma. E aí o agir do Espírito Santo ele tem parado dentro das igrejas por conta disso. Por que não tem mais batismo no Espírito Santo? Por que não tem mais pessoas aceitando Jesus? Por que não tem paralítico andando, pessoas sendo curadas de câncer? Coisas que nós víamos há 40 anos atrás. Não é muito, irmão. 40 anos atrás era ontem. Por quê? Porque nós colocamos assim, ó, de 7 às 9, entendeu? Deu 7, deu 9. Se deu 9, Jesus não quis falar, o Espírito Santo não desceu, nós vamos embora, entendeu? Que a gente não quer mais ouvir Deus. Porque já tá bom. Nós limitamos Deus num horário e numa programação que Deus não tá. Nós comentamos isso hoje, porque por incrível que pareça, irmão, nós passamos quase o dia todo junto, né? Nós ficamos desde 2 horas da tarde juntas hoje. Nós comentamos isso, né? Hoje não há liberdade do Espírito Santo agir nas igrejas, porque as pessoas elas cantam, 7 horas de louvor se depender, se deixar no congresso. Mas a hora da palavra, a hora da oração, as vigílias que era oração, aí eu não estou falando da comida, não estou falando do caldo, da comida, da lanchonete que é colocada lá. Estou falando do tempo de qualidade com o Senhor. As horas de oração foram cortadas. As orações hoje, se vocês pegarem 90% dos cultos, é Jesus Cristo, Deus faz, entendeu? Parece que você está mandando em Deus. Ó, vem com a lista, né? Ó, o Senhor faz isso, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor isso, o Senhor aquilo. Amém. Isso não é oração, irmãos. Falar do Espírito Santo, falar, olha, o Espírito Santo batiza, liberta, cura. Quem quer ser liberto, vem aqui, vamos orar. Quem quer ser livre, quem está com uma dor, quem está com isso. Cortaram esses momentos. Mas se for para falar do dízimo e da oferta, fica 2 horas. Ah, mas fala com a paciência do mundo. Ano político, se for para falar do político, fica 3 horas no político. 4 horas no político. Mas buscar ao Senhor. E aí Salomão, ele me dá essa sensação de, olha, eu fiz tudo isso, eu fiz toda essa lista. Mas aonde ele descreve o tempo que ele dedicou ao Senhor? O tempo que ele poderia estar orando, o tempo que ele poderia estar curtindo a construção do templo. Que eu vou te falar, irmão, joga eu e a Nayara lá na construção do templo para você ver se nós não ia estar babando em cada pedra, em cada utensílio da igreja. A gente ia estar.
Mas Salomão deixou isso tudo. Salomão deixou a oportunidade que foi negada para Davi. E Salomão sabia disso, porque foi escrito pelos sacerdotes da época. Deus negou para Davi. Olha, Davi dançava com as conquistas de Deus, dançava na frente da arca, queria ter feito o templo. Imagina o tanto que Davi seria maravilhado com a construção do templo. E aí Salomão, ele tem essa oportunidade. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer, Salomão vai dizer assim, olha, eu me maravilhei com a presença do Senhor, com o templo ter aberto, com o templo ter sido construído. Não, ele vai dizer, olha, eu fiz o checklist de todas as coisas que eu quis fazer. Eu reguei a minha carne e eu percebi que foi tudo momentâneo. E eu percebi que eu não vou levar nada disso e quem vai ficar aí ainda vai gastar tudo que eu ganhei. Então, ele pode falar. É interessante essa observação, porque era isso mesmo que eu ia falar. Você vê ele falando que ele buscou todos os prazeres da terra. Você não vê ele falando, olha, eu peguei, eu li os estatutos, eu chamei os profetas, eu chamei para a gente orar, eu chamei para... Ele fez cânticos, mas ele fez para as pessoas, ele não fez para ele louvar, diferente do pai dele. Então você vê que ele procurou coisas terrenas e ele recebeu o galardão terreno dele, coisas momentâneas. Você não vê um Salomão mergulhado numa vida espiritual como o pai dele foi, ou como ele foi no início, irmã. Ali no momento da construção do templo, você ainda vê ele orando, você vê ele buscando, você vê ele cultuando, mas aquilo ali passou. Tudo do Salomão foi passageiro. Quando aquilo ali passa e ele começa a vir buscar essas coisas, ele começa a ficar curioso ao ponto dele procurar em outros deuses a satisfação. Ele foi procurar, irmão, até em outros deuses, em outros cultos, essa satisfação, para você ver que como ele não conhecia Deus, até Deus para Salomão não bastou. Isso, irmão, com sabedoria. Agora você imagine aí você que não tem nem 1% da sabedoria que ele tem. E é algo assim a se observar, porque ele ouve, irmãos, a voz de Deus. Não é uma pessoa que eu posso dizer assim, olha, ele não sabia a voz de Deus, entendeu? Dependia de um profeta falar com ele. Não, ele ouviu a voz de Deus. Então essa reflexão, ela me deixa assim, reflexiva para mim, para você, principalmente nós que estamos dentro da casa do Senhor, obreiros e tudo, e pessoas que têm relacionamento com Deus, né? A Nayara citou o versículo, então, se você que está de pé, né, que pensa que está de pé, tome cuidado para que não caia. Por quê? Porque às vezes você pensa porque você ouviu a voz do Senhor, que você ouve a voz do Senhor, que você tem um dom, você está isento das coisas e das situações, você está isento, entendeu, de cometer os maiores absurdos da vida. Olha o que Salomão fez, ouvindo a voz do Senhor. Pessoa que ouviu, que teve o dom da sabedoria nele. Então, fica uma reflexão para mim, para você, que mesmo que você alcance a graça e a misericórdia de Deus de ter dom, de ser um homem e uma mulher que ouve a voz de Deus, tome cuidado. Porque mesmo ouvindo a voz de Deus, você pode conseguir esse feito, como Salomão conseguiu, de se afastar da presença de Deus. E aí quando você vê, você já está tão dentro da dificuldade que você fica nesse desespero de alma. Porque as coisas, a Bíblia ela vai falar para mim e para você que Salomão não foi do dia para a noite que ele cometeu tudo isso, não. Ele vai fazendo um checklist ali gradativamente até ele chegar a cultuar outros deuses. Aquele Salomão que ouvia a voz de Deus, que orava, que fazia as coisas, ele não pula de um Salomão que ouve a voz de Deus e ora, ele não pula para o que faz sacrifício para outros deuses, não. Ele vai fazendo uma escadinha, ele vai escrevendo Provérbios e depois ele vai escrevendo outros livros e vai chegando em Eclesiastes e de repente ele se vê naquele buraco que ele estava. Então tome cuidado, fica um alerta para mim e para você. E para você, jovem, que está entrando, né, nessa caminhada com Cristo, entenda isso, que não é uma escolha única que muda o seu destino, porque o mundo vai pregar isso para você. Basta uma escolha que você vai mudar a sua vida, entendeu? Você vai dormir e vai acordar milionário. Você vai dormir e vai acordar com a melhor vida do mundo. Você vai fazer a faculdade e você vai pegar o canudo do certificado, entendeu? Você vai ser o melhor profissional do mundo. E você cria uma expectativa que aquele canudo da faculdade, que aquela conquista que você vai conseguir na sua vida vai ser o estupim, né, o do dia para a noite para mudar a sua vida. Mas não são as decisões que você faz que mudam a sua vida para o dia para a noite, assim, não são decisões únicas. Anote isso, é uma escadinha. Quais são as escolhas que você está fazendo todos os dias? Para mim e para você fica essa reflexão. O que você escolhe todo dia que está mudando o seu futuro com Deus e com você mesmo? E aí ele continua assim,
Versículo 20. Então eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. 21. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa. E depois tem de deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão, né? Ou é vaidade. E não está certo. 22. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que ganhamos com isso? 23. Tudo que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar nem de noite. É tudo vaidade. 24. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas, olha que maravilha, vêm de Deus. 25. Sem Deus, como teríamos o que comer ou o que nos divertir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem ele gosta mais. Tudo é vaidade e tudo é como correr atrás do vento. Que maravilha! Eu acho fantástico esse final, né? Porque ele fala assim, olha, até para dormir, da angústia, né, da realização é tanta, que até para dormir ele sentiu alguns problemas. Aí ele fala assim, olha, resumidamente, não há nada melhor do que você comer e beber e fazer com que a sua alma se alegre, porque isso vem de Deus. O que quer dizer isso, que isso vem de Deus? Porque tudo isso vem da parte do Senhor. Porque como ele falou, porque como é que eu posso comer e quem pode se alegrar mais do que eu? Né? Então ele está dizendo assim, se Deus não te der a condição do comer, do se alegrar, então isso vem do Senhor. Então aqui ele não está falando de riqueza, irmãos. Ele está dizendo que para você se alegrar com o que você tem no seu coração, você precisa ser multimilionário. Ele está falando que Deus dá uma alegria ao ponto de o que você come, o que você bebe, o que você veste e como você vive, você consegue se alegrar. Você consegue ter paz. Ele fala, olha, isso é dom de Deus. Só Deus pode fazer isso. Isso não quer dizer que ele fala assim, porque esse Deus dá para quem ele quer. Porque para quem é pecador, o pecador aqui é aquela pessoa que está afastada de Deus, que ele está falando, ele pode ter tudo isso, mas ele não tem prazer, alegria. Ele tem a realização, mas ele não tem a alegria. Isso aqui para mim é um ponto-chave do que ele está falando. Então ele está falando, Salomão está falando, olha, eu tive dinheiro com força, tive prosperidade com força, mas se Deus não me der o prazer disso tudo, tudo é vaidade. É tudo em vão se da parte de Deus não vir a satisfação. Então, às vezes, você busca uma prosperidade achando que você vai ser mais feliz. Se o Senhor não te dá a essa alegria, você pode ter o bem que você quiser, entrar na satisfação que você quiser. Não tem como. Mas ele falou, olha, mas se vir da parte de Deus, aproveita, se alegra, festeja, coma bem, beba, se alegre, festeja. Se está vindo da parte de Deus, então, homem e mulher de Deus, se você tem uma família que é da parte do Senhor, olha, se alegre com isso, se festeje, né? Tenha momentos de alegria, momentos de realizações, porque isso vem da parte de Deus, não é o dinheiro que está trazendo. Então, quando você tiver um momento de felicidade, eu estou com esse momento feliz porque eu ganhei esse dinheiro, porque vem do meu salário. Não, ele está dizendo assim, olha, isso vem de Deus, porque se Deus não quisesse, você poderia ter o dinheiro da terra que você ia não ter satisfação. Você não ia ter alegria, você não ia ter confiança, você não ia saber o que é realização. Então, esse é o direcionamento. Às vezes a pessoa pensa assim, olha, eu tenho essa felicidade porque eu sou concursado, eu tenho essa tranquilidade, porque não, é porque isso vem de Deus. E Deus dá para quem Ele quer. Tem pessoas, irmão, que ele vai ter muito dinheiro, mas ele não vai saber o que é comer em paz, comer com alegria, ter felicidade, sentar numa mesa que muitas das vezes está comendo só um pão com água, e ali tem uma alegria, uma felicidade, que quem está na riqueza não entende, porque isso não se compra, isso vem da parte de Deus. É Deus quem dá, é Deus que dá essa alegria, é Deus que dá essa satisfação, porque senão fica tudo sendo tudo passageiro. E ele fala assim, olha, e o Senhor dá para quem Ele quiser. Então peça isso para o Senhor, Senhor, me dá essa realização e essa alegria da tua parte. Porque quando não vem da parte de Deus, irmão, aí vira uma obsessão. Você sempre vai querer mais, porque você nunca vai se sentir realizado e feliz. Porque se fosse assim, irmão, só pobre teria depressão. Né? Porque você está com depressão, porque você não tem como se realizar. E não é, irmãos. Salomão está dizendo algo, fala, olha, isso vem de Deus. Isso é dom de Deus. A alegria da realização é dom de Deus.
Tem gente que fala assim, nossa, crente se satisfaz com pouco, né? Basta, a gente brinca muito isso, mas uma Coca-Cola para nós, a gente conversa sobre Bíblia, a gente ri, e a pessoa pensa assim, nossa, você se satisfaz com pouco. Não é, irmão. É porque a alegria que o Senhor dá no nosso coração, a gente não precisa de coisas. A gente reconhece o favor de Deus nas coisas, mas nós não precisamos das coisas para nos alegrar. Porque muitas das vezes nós passamos por algumas situações que não tem aquilo que queríamos. Mas isso não tira o fator da gente sorrir, o fator da gente se alegrar, o fator da gente ver a mão de Deus. Então isso é algo, irmão, que não é comprável, né? Isso não é algo que está vendido. Eu quero ler aqui com os irmãos que eu tinha separado esse versículo. Enquanto você vê esse versículo aí, eu vou fazer só uma observação. Você vê o comparativo de Provérbios, quando ele escreve Provérbios, que ele vem escrever esse capítulo 2 de Eclesiastes, que você vê ele, em Provérbios ele fala muito assim, olha, busque a sabedoria vinda de Deus, que é uma sabedoria diferenciada, não é a sabedoria humana. Busque o conhecimento vindo de Deus, porque é um conhecimento diferenciado e você vai deixar de ser tolo, você vai se tornar uma pessoa sábia. E ele finaliza esse capítulo 2 de Eclesiastes falando, olha, sabedoria, o conhecimento e a felicidade. Então essa felicidade que ele está trazendo nesse capítulo 2, ele é comparado à sabedoria e ao conhecimento que ele fala lá em Provérbios, que só vem do Senhor. Então ele vem dizer para mim e para você, olha, é uma felicidade diferenciada que eu não vou saber te explicar. É uma felicidade que eu não vou saber descrever para você, porque é algo vindo da parte do Senhor. Porque eu começo a entender que aquela pessoa que é muito rica, se ela não tiver Deus, Deus tira até mesmo dela e abençoa os filhos dele. E aquela pessoa que tem Deus, que tem essa felicidade diferenciada, mesmo se ela tiver pouco, ela ainda assim, ela vai conseguir dormir, porque ele fala, olha, eu tenho uma preocupação tão grande quando me falta essa felicidade vinda de Deus, que nem dormir, eu tenho controle de dormir. Eu não consigo mais ter domínio sobre mim mesmo. Então, irmão, só queria enfatizar isso, essa observação. É um conhecimento, é uma sabedoria e é uma felicidade da parte do Senhor. Pode falar o versículo, né? Quero deixar esse versículo aqui, porque um dos jovens tinha me perguntado aqui no WhatsApp, agora assumiu o nome, que está aprendendo a Bíblia conosco, é novo convertido, está acompanhando, né? E aí ele tinha perguntado, porque ele não sabia que Salomão tinha se desviado ao ponto de adorar outros deuses, né? Eu acho que essa parte, talvez ele, da parte dessa história de Salomão, talvez ele não, acho que é Jefferson o nome dele, depois eu vou buscar. Então, eu quero ler aqui em 1 Reis, capítulo 11, versículo 33, que fala assim, livro de 1 Reis, capítulo 11, 33. Para mim, na parte da história de Salomão, é um dos versículos mais tristes, irmão. Para mim, eu tenho assim, um dos versículos mais tristes, né, relacionado a um homem que teve sabedoria, teve riqueza, né, teve tudo. 1 Reis, capítulo 11, versículo 33, eu vou ler na versão da NAA. Diz assim, porque Salomão, isso aqui é Deus falando, tá, irmão? Porque Salomão me abandonou e se inclinou diante de Astarote, a deusa dos Sidônios, diante de Quemos, deus de Moabe, e diante de Milcom, deus dos filhos de Amon. Ele não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Na tradução original fala assim, porque Salomão me rejeitou, me abandonou. Você imagina, irmão, Deus falar assim, olha, me abandonou, me largou, me deixou para buscar esses deuses. Eu vou destacar só o diante de Quemos. Deus Quemos e o Deus Milcom, eles eram deuses de sacrifícios humanos. Então, provavelmente, Salomão fez sacrifícios de crianças. Olha que ponto que ele chegou. Porque ele teve o seu coração, porque ele estava procurando uma felicidade ao ponto de ele querer buscar em outros deuses. É por isso que aqui ele está dizendo, olha, se a felicidade não vir de Deus, você busca de todos os lados, você se arrebenta, entendeu? No final das contas, você não consegue nem dormir, você não se realiza, e ele está falando aqui com justa causa, porque ele foi abandonado por Deus. É por isso que nesse abandono, que Deus o abandona, não é sentido que Deus largou, irmão. É porque quem nos afasta de Deus é o pecado. O Senhor vai rejeitar ele por causa dos seus pecados, e é nesse momento que Salomão não vai ter essa felicidade. E aí as coisas que ele tem não vai fazer sentido. Porque essa felicidade, ela só vem de Deus. Ele reafirma aqui, essa felicidade é dom de Deus. Ele, como estava afastado de Deus, ele não tinha mais essa felicidade. E aí, quando Deus o rejeita dessa felicidade, você vê que as outras coisas que ele tem,
Não faz mais efeito. A vinha, o vinho, os terrenos, a prosperidade, as mulheres, os cânticos, os instrumentos, a beleza, nada vai fazer mais, porque aquilo que era o dom de Deus, que embelezava tudo, Deus ele vai tirar, porque ele abandonou. Irmão, não é Deus que está abandonando ele, é ele que abandonou o Senhor. Por quê? Porque ele não guardou os estatutos do Senhor. Ele não se guardou, ele não guardou o coração, coisa que ele ensinou lá no livro de Provérbios. Ele ensinou, olha, guarda o Senhor. E quantas vezes ele frisou isso? Ele frisou tanto que ele mesmo não fez. Ele não guardou o seu coração. Ele ensinou, olha, guarda seu coração, guarda seu coração. E ele mesmo não guardou. E por ele não ter guardado e buscado a realização em outros deuses, ele permitiu, irmão, que as mulheres com quem ele se casou trouxessem esses deuses para dentro de Israel. Ou seja, o Senhor deu a honra para ele, né, como a Bárbara falou, de construir um templo. Olha, irmão, coisa que Deus não deixou o pai dele fazer. Ele constrói o templo. E ao mesmo tempo, ele deixa com que as mulheres tragam os seus deuses para adorar, não dentro do templo. Mas ele fala assim, ó, dentro do templo não. Afasta, entendeu? Vai para os montes, vai para os lugares lá e tudo. Então assim, ele faz essa concessão. Então veja você como é que o coração dele. O Senhor dá uma oportunidade para ele. Olha, você vai fazer a minha casa, o lugar onde eu vou repousar, onde a minha glória vai fazer. E olha o que esse homem faz, irmão. Olha o que esse homem faz. Deus deu esse prazer para ele. Mas ele na busca dessa felicidade. Então eu pergunto para você que está me ouvindo. Você está buscando essa felicidade aonde? Porque às vezes essa busca está te afastando do Senhor. Está te deixando longe. Está fazendo você buscar em outras coisas, em outras situações. Coisa que você só acha em Deus. Só vem de Deus. A verdadeira felicidade, ela só vem do Senhor. E se você se aproximar de Deus, ele tem a verdadeira felicidade, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento. Só dele é que provém isso. E falando desse assunto, para finalizar, eu quero fazer a observação com vocês. Isso que a Nayara está falando é muito importante. Por quê? Porque Salomão ele vai descrever aqui em Eclesiastes, e Reis vai afirmar isso, primeiro Reis, que a presença do Senhor deixou ele. Mas Deus ele não tomou tudo dele. Deus ele teve uma graça e uma misericórdia com Salomão em respeito ao pai dele, em respeito também a ele, porque eu creio, irmãos, que Deus ele sabe trabalhar comigo e com você individualmente. Ele sabe o nosso fraco, ele sabe trabalhar a nossa mente, o nosso coração, para que eu e você venha se arrepender dos nossos atos em algum momento e entender a misericórdia dele, querer ele novamente, porque Deus ele quer um relacionamento conosco. Então ele não é um Deus que vira para mim, para você e fala, olha, você fez tudo isso, entendeu? Vou dar um pé na bunda, vou falar para todo mundo que você tá errado, vou te botar para fora e vou tomar tudo que eu dei, porque quem faz isso, irmãos, é o inimigo. Satanás, ele quando ele vem, ele te dá as coisas, ele te dá um carro, ele te dá um bem, ele te dá uma casa. Quando você não tá mais fazendo a vontade dele, ele rapa tudo, ele toma tudo de volta, ele bota você ali na falência para você poder voltar de volta para ele. E ele faz essa barganha muitas e muitas vezes comigo e com você, porque a parte do ser humano, a parte da carne, ela sente essa dificuldade, aí pessoas falam assim, nossa, mas eu aceitei Jesus, eu me converti, e olha ali como é que eu tô. Parece que tem mais dívida, mais dificuldade, parece que as coisas ficaram mais difíceis. Irmãos, é simplesmente porque o inimigo tomou tudo que ele deu para você e ele quer que você volte para ele te dar tudo de volta. Ele está barganhando com a sua carne. Mas aí, aqui eu vou destacar o versículo 34 do 1 Reis 11, que ele vai falar assim, mas eu não vou tomar de Salomão o reino todo. Eu vou deixar que ele governe enquanto ele viver. E eu farei isso por causa de Davi, o meu servo, que escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e à minha lei. Então, às vezes, eu e você, irmãos, estamos ainda à frente de ministério, estamos ainda com uma empresa muito grande, estamos ainda com uma aparência de rei, porque Salomão, ele estava com a aparência de rei, mas ele sabia que a presença de Deus não estava lá, e aí ele sentiu esse vazio, essa tristeza, essa falta da presença de Deus. Então, às vezes, para todo mundo, você tá aí aparentemente bem. Aparentemente você tem empresas, aparentemente você tem ministério, aparentemente você prega, você ora, você louva, aparentemente. Mas você sabe dentro do seu coração, você descobriu, assim como Salomão descobriu em Eclesiastes, que tudo isso, sem a presença de Deus, não vale nada. É ilusão, é fracasso, é vaidade.
Tudo isso sem Deus você não consegue dormir. Tudo isso sem Deus você tem doenças. Tudo isso sem Deus as pessoas te aplaudem, mas na hora que você vai deitar para dormir parece que não é nada. Parece que você não tem ninguém do seu lado. Você sente a ansiedade e a depressão chegar. Por quê? Porque você sabe que a presença de Deus se afastou. E é só aparência de rei. Mas Deus não está lá mais. Mas é por quê? Porque Deus não tomou. Deus não fez você um miserável. Porque todo mundo acha, irmão, que você vai se afastar de Deus e aí de repente você vai dormir e vai acordar um mendigo. Não. Deus, por graça e por misericórdia, às vezes por causa dos seus pais, às vezes por causa dos seus filhos. Às vezes você tem um filho, uma filha que tem chamado de Deus, e aí as pessoas olham pra você e falam, gente, essa pessoa nunca fica desempregada, entendeu? Nunca passa fome, ela não vai pra igreja, ela não cultua Deus, abandonou Deus, ela faz chacota da palavra, mas ela tá com alguma coisa ali. Aparentemente, ela tem prata e ela tem ouro. Aparentemente, ela tem alguma coisa. Mas é por quê, irmãos? Porque a graça e a misericórdia de Deus tem algum propósito ali, seja no filho ou nos pais. E Deus, ele é misericordioso, ou até mesmo na vida da pessoa. Deus não tirou a providência, não tirou a graça, não tirou a saúde. E aí você olha e você se compara, né? O justo se compara ao ímpio e fala, olha lá, Deus, o ímpio tá vivendo bem. E aí você se compara e você não entende por quê. Irmãos, nada mais, nada menos que a graça e a misericórdia de Deus nas nossas vidas. E complementando isso, né, fica o maior ensinamento. O maior castigo do abandono de Deus não é tirar coisas. É tirar o que para Deus é mais importante, é a presença dele. Então o que Deus fez na vida de Salomão? Se retirou. O ouro ficou, as vinhas ficaram, as mulheres ficaram os casamentos, e aí ele até multiplicou. Olha só, teve até multiplicação. Mas ele sentiu que nada daquilo satisfez, porque Deus retirou a sua presença. Irmão, não existe nada pior do que quando nós nos afastamos do Senhor. Todas as outras coisas andam. Mas você sabe, você dentro de você sabe. Talvez o reinado, as pessoas não perceberam, porque ele continuou multiplicando, ele continuou prosperando, ele continuou casando, ele continuou rindo por causa do vinho. Mas Salomão, dentro dele, sabia. Ele revela no livro de Eclesiastes. E dentro dele, ele sabia. Estava valendo nada aquilo ali, porque a ausência da presença. Não deixa que a vida continue, que as coisas continuem. E que você, no fundo, lá no seu interior, você sabe a falta que a ausência de Deus faz. Talvez o seu parente não perceba, talvez a sua família não percebeu, ninguém percebeu. Você está dentro da igreja, o ministério continua, você continua pregando, você continua louvando, você continua cuidando e está tudo prosperando, entendeu? Mas dentro de você, você sabe que não é por sua causa. Você sabe que existe uma ausência aí. Existe algo que está sendo quebrado, que é o compromisso com o seu relacionamento com Deus. E aí você, no seu íntimo, você sente. Mas hoje o Senhor pode, sim, voltar a você. O Senhor pode se reaproximar, renovar uma aliança, quando há arrependimento e perdão. Então é isso. Vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Você que nunca aceitou Jesus, a palavra de Deus, ela fala que todos nós temos que declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos nós temos que nos batizar. Você que às vezes acha que batismo não é importante, ele é uma declaração universal de que você está compreendendo o que Jesus fez na cruz por você e você está se batizando para que você seja lavado pelo sangue de Jesus. Então você que quebrou sua aliança, às vezes as pessoas não sabem. Às vezes você não pode ir na igreja dizer, porque que vão pensar de você se você dizer que quebrou a aliança com Deus. Mas aqui, o Espírito Santo, ele consegue te ouvir. Você sabe que está em falta. Você sente o vazio. Você às vezes só ouviu falar. Às vezes o seu pai foi Davi, né? O seu pai foi crente. Às vezes você não foi. Às vezes você não conhece o Deus que você está servindo. Você ouviu falar dele. Que hoje você possa pedir para que o Espírito Santo entre dentro do seu coração, aonde você estiver. Se você está no trabalho, se você está em casa, se você está na rua, é por 1 minuto, não precisa gritar. Você pode falar no seu coração que Jesus, ele ouve. Você pode declarar com a sua boca, mesmo que seja baixo, mesmo que as outras pessoas nos outros cômodos estão dormindo nesse momento. Você pode se ajoelhar ou você pode estar sentado, mas que você não perca a oportunidade de pedir a Deus que haja uma mudança hoje na minha e na sua vida, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Senhor, como é precioso, Senhor, saber que o Senhor, a Tua presença, ela é tudo nas nossas vidas.
Pai, Eclesiastes, Salomão, ele vem nos ensinar, vem nos descrever, Pai, que nenhum ouro, nenhuma prata substitui a tua presença. Por isso, Senhor, eu coloco nas tuas mãos neste momento aquela pessoa que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pai, recebe ela como tua filha. E aí você que quer aceitar Jesus, você fala, eu e o seu nome, eu, Bárbara, quero aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Pai, entra no meu coração, faz morada, me lava com o teu sangue, perdoa os meus pecados, muda a minha história, escreve o meu nome no livro da vida. Eu que quebrei a minha aliança com o Senhor, quero renovar a minha aliança hoje. Porque, Senhor, tenho sentido a falta da tua presença. Eu sei que as pessoas podem não ter reparado, mas eu sei, Senhor, o quanto falta faz a tua presença. Aquela presença que nos acalenta, que nos renova, que muda a nossa vida, que nos enche, nos dá paz para dormir, para acordar, nos dá segurança de que se hoje os dias acabarem, de que eu verei a tua glória. Pai, essa paz, essa felicidade que nós temos que ter, que as tribulações, as dificuldades, com dinheiro ou sem dinheiro, com status ou sem status, nada pode me afastar da tua presença, nada pode me afastar do teu amor. Pai, independente se o meu marido ou se a minha esposa te serve ou não, nada pode me afastar da tua presença. Por isso, Espírito Santo, entra na minha vida, entra na nossa vida, na vida dessa pessoa que está do outro lado. Faz morada, Pai. Que seja diferente a vida dela, o entendimento a partir de hoje, a respeito, Pai, de te servir. Não é uma igreja, não é 4 paredes, não é dinheiro, não é status, não é roupa. Mas é a tua presença, Senhor, que não pode nos faltar. Por isso nos ensina, Pai, a orar. Nos ensina a ler a tua palavra. Nos ensina a jejuar. Nos ensina, Pai, a ter relacionamento contigo. Aonde estivermos, até o último dia das nossas vidas. Que a gente não se desvie dos teus caminhos. E que nós possamos proclamar os 4 cantos deste mundo. Que a tua presença é boa, perfeita e agradável. E que se o Senhor está conosco, nada nos falta, porque a tua presença é tudo. Pai, eu te louvo desde já e te engrandeço pelas maravilhas que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém? E é isso. Eu espero que tenha sido edificante para vocês o tanto que foi para nós. E até amanhã, 10 horas, viu? Tô te esperando.